Olá, tudo bem? Eu espero que vocês tenham assistido todos os vídeos e feito os exercícios de todos os vídeos para poder compreender bem sobre o que eu vou falar agora sobre dois pontos de perspectiva. Porque tem muitos conhecimentos aqui que são muito úteis que poucos sabem. Falando poucos, é pouquíssimos mesmo. Até os que se dizem profissionais. Que é o quê? Dois pontos de perspectiva, assim como um ponto, ela obedece, ela se submete a uma lei, a uma força, um buraco negro, né? Só que agora eu vou obedecer a duas forças, duas leis. Um lado, um lado vai obedecer a um ponto e o outro vai obedecer a outro ponto. Bem simples de entender. Só que vocês observam aqui que se você pensar como dois objetos 2D, né? Você pensa como sugando aqui como um ponto de perspectiva, você pensa como um retângulo aqui e outro retângulo aqui atrás, né? O que acontece? Se você pode ligar esses dois retângulos bonitinho, só que também você tem que levar em conta o quadrado que está aqui e o quadrado que está no outro lado e ligar também, entende? Por que eu falei isso? Porque se você pensar como 2D, sabe? Um quadrado que está mais próximo, né? Ela está maior e o outro está menor, porque está seguindo aquele ponto de perspectiva, também vai ter que obedecer a outro ponto, que o outro lado vai ter o quadrado maior e o outro vai ter o quadrado menor, que vai estar obedecendo a outro ponto de perspectiva. Então, o que eu quero dizer é que um lado, por exemplo, o lado esquerdo, ele vai estar obedecendo ao primeiro ponto, e o lado direito, ele vai estar obedecendo ao segundo ponto. Isso é extremamente importante de pensar. Porque, do um ponto de perspectiva, você só tem praticamente um mesmo sentido para você seguir, né? Em dois pontos, você tem que pensar: o lado esquerdo segue o primeiro ponto, o lado direito segue o segundo ponto. Simples de entender. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que você vai fazer, de certa forma, um plano obedecendo um ponto e outro plano obedecendo o outro ponto, né? E você vai sentir na hora qual plano vai obedecer o quê, né? O lado direito obedecendo um lado, o lado esquerdo obedecendo o outro. Se um plano ele se direciona para um lado, né? Se um plano se direciona para um lado, vai ser o segundo ponto. Se for o plano esquerdo, vai obedecer o primeiro plano. Tá. E se quiser fazer o objeto como eu estou mostrando aqui, que tem vários lados, né? Que tem um, dois, três, quatro. Então você observa que o primeiro lado obedece ao primeiro ponto, o segundo lado obedece ao segundo ponto, o terceiro lado obedece ao primeiro ponto e o quarto lado obedece ao segundo ponto. Dá pra perceber que a linha segue, tá vendo? Segue. E dá para observar que quando você liga perfeitamente aqui, ó, seguindo perfeitamente a perspectiva, você consegue ver que você conseguiu criar perfeitamente o plano de cima, o teto. Então, para você ver como a coisa funciona e funciona bonito. Isso é simples, né? Mas, como eu falei no um ponto de perspectiva, você pode fazer através de formas simples, fazer um personagem. Na verdade, você faz um personagem aqui, obedecendo bonitinho a perspectiva, e o personagem acaba ficando perfeito, sem deformações, sem aquelas coisas que a gente vê em arte, né? Quando a perspectiva fica errada, fica meio esquisito, parece que estava errado até com o personagem. Você pensa que é meio deformado, você pensa que está mal tracejado. E por mais que a arte fique extremamente realista, bem feita em todos os sentidos, mas a única coisa que
que falha a perspectiva, fica uma arte feia de se ver, fica uma arte que incomoda de se ver, porque você sente que está errado, entende? Mas agora, de novo, vou falar, o X da questão aqui é... Deixa eu me falar, lembra que eu falei que tem gente que acredita que só dá pra fazer aquele efeito de a mão ficar do tamanho do rosto ou maior, né? Da perspectiva, só dá pra fazer com 3 pontos de perspectiva, sabe? Só dá pra fazer uma vez numa cena. Tem coisas que as pessoas não pensam. Tem coisas que as pessoas não conhecem, não dominam sua perspectiva e querem ensinar errado. O que eu quero dizer? Se eu pegar aqui, ó, um cilindro, esticar aqui, ele vai ficar maior. O braço do ser vai ficar maior. Imagina o braço, o antebraço e a mão, né? A mão aqui. Vai ficar quase o tamanho da cabeça, não é verdade? Só que se fizesse um outro braço, assim, para depois obedecer a perspectiva daqui, ele também ficaria grande. O que tu quer dizer? Essa perspectiva de fazer a mão, ó, ficar grande, né? De ficar grandona, no caso da câmera é um ponto só, agora, né? Porque eu estou bem de frente para a câmera, então está obedecendo um ponto de perspectiva, dá pra ver, ó. A minha mão tá ficando bem grande em proporção ao meu rosto, né? Na verdade. Mas, no 2 pontos de perspectiva, você pode fazer isso duplicado. Você pode fazer assim, ó. Basicamente, ó. Você pode fazer 2 mãos grandes assim. Mas também, você pode fazer isso infinitas vezes. Né? Infinitas vezes em um ponto e infinitas vezes no outro ponto. Assim como falei que um ponto de perspectiva você pode fazer infinitas vezes num ponto só, né? Quer dizer o quê? Você pode fazer, como a minha mão tá aqui, eu posso fazer infinitas vezes a mão grande em todo o globo de perspectiva, em todas as linhas que obedecem à perspectiva, entende? A mesma coisa que aqui. Você pode fazer infinitas mãos grandes, entende? Obedecendo isso. Só que agora eu vou falar o x do x do x do x da questão. Que é, quando você aproxima os 2 pontos de perspectiva e deixa eles bem próximos, vai dar aquela impressão de como posso falar, de muito mais distorção do espaço-tempo, né? O que eu quero dizer com distorção de espaço-tempo, né? Quanto mais próximos, mais os planos, por exemplo, de uma casa vão ficar distorcidas, né? Em vez de você ver os 2 pontos bonitinhos, vai ficar mais distorcidas. Porque a mesma lógica se aplica quando o objeto fica muito próximo do ponto de perspectiva, né? Por exemplo, se começa distante, né? Se começa distante e ela termina no ponto de perspectiva, vai ficar aquela coisa bem esticada, né? Agora, quando você aproxima os 2 pontos de perspectiva, também fica a mesma ideia. Que se eu fizer uma mão aqui, socando, olha como vai ficar bem distorcido. Com a mesma lógica que eu falei. Você pode fazer infinitas mãos. Com aquela lá perspectiva de mão grande, né? Que o pessoal fala, né? Então, quanto mais próximo... Agora imagina mais próximo ainda. Tão próximos que quase viram um ponto de perspectiva. Não vira. Vira uma ideia bem legal, que poucos conhecem, né? Colocar bem próximo assim. Olha que interessante isso aqui. Vai acabar virando aquelas animações, né? Você quer mostrar, por exemplo, 2 super-heróis que juntos eles estão pela justiça e vão dar os dois vão dar um soco, né? Imagina que o super-herói ele está em um ponto de perspectiva aqui, né? Vai socar, vamos lá, justiça. Aí o outro também, vamos lá, justiça. Então os dois vão ficar com aquele ponto de perspectiva legal, né? E é uma das poucas coisas que as pessoas sabem sobre isso, né? Que dá pra brincar muito com perspectiva. E por que você precisa fazer esses cálculos?
até que esses cálculos fiquem inconscientes na sua cabeça para você dominar. Porque sabendo fazer perspectiva certinho, com a forma certinha, tudo que eu falei da base bonitinha, a arte vai ficar perfeita. Às vezes não precisa nem finalizar. Às vezes a próprio esboço, a própria line art, que é só só o contorno, né? Vai ficar tão atraente por estar bem feito que já vira praticamente uma arte finalizada para muita coisa que você pode usar na vida, né? E agora eu vou mostrar outro exemplo. Quando fica muito distante, o dois pontos está lá e final o outro. Aí vai ficar aquela perspectiva de que o pessoal usa muito, geralmente nos desenhos, tudo, quando quer mostrar uma coisa mais chapada, uma coisa que mais livre de você fazer arte, né? Por exemplo, a casa ela não vai estar tão distorcida, ela vai estar só um pouquinho distorcida. Entende? Ó, quase reto aqui, tá vendo? Tá quase reto. Mas é bom fazer o cálculo também, sabe? Só que vai ficar mais tranquilo de você fazer os personagens. Porque eles não vão estar tão distorcidos assim a obedecer as duas leis tão rigorosamente. Entende o que quer dizer? Quanto mais longe do ponto de perspectiva, mais fácil de você fazer uma arte sem, mesmo você errando, sem se tornar um erro muito gritante, né? Isso funciona um ponto de perspectiva. Se o ponto de perspectiva estiver muito longe, por exemplo, aqui ó, na câmera, estiver bem aqui onde a minha mão está, e o objeto que você quer fazer está bem longe, bem aqui, no outro lado, vai ficar praticamente quase um objeto chapado, entende? A mesma coisa com dois pontos. Que vai ficar uma coisa bem mais, entre aspas, 2D, né? Uma coisa mais livre que o pessoal faz, né? De dois pontos de perspectiva. Geralmente o pessoal usa um ou dois pontos. E raramente usa três e quase nunca usa mais além disso, né? Ó, outros exemplos de dois pontos de perspectiva mostrando as linhas que a gente usa de altura também. Tá vendo que é reto? Porque a partir dos três pontos de perspectiva vai começar a distorcer também a altura. Mas beleza. E olha aqui. Olha um exemplo perfeito que você pode fazer, por exemplo, de dois pontos de perspectiva. Você fazer um cubo. Isso aqui pode ser um prédio. Você pode fazer até janelinhas aqui, ó. Perfeitinhas. Para poder obedecer perfeitamente dois pontos de perspectiva que, ó, você seguindo aqui, ela tá fechando aqui, basicamente. Então, com isso, você já tem uma ideia de como fazer os dois pontos. Agora é a mão na massa, o que eu quero que vocês façam, né? Porque é legal a teoria, né? A teoria que na verdade não é para se apegar tanto assim, né? Mas é legal a teoria. Então, o que eu quero que vocês coloquem mão na massa? Vai ser aquela mesma ideia que eu coloquei para o exercício de um ponto de perspectiva. Então, eu vou pegar aquele pedaço daquele vídeo sobre como vocês têm que fazer o exercício nesse vídeo. Vamos lá. O que eu quero das 100 páginas? Dos objetos, eu quero 20 objetos imóveis, como casas, prédios, etc. Eu quero 10 deles sendo de formas quadráticas, né? De linhas retas. Eu quero 10 de formas redondas. Simples de entender. E eu quero 20 objetos móveis, né? 20 páginas de objetos móveis. Que seriam carros, bicicletas, o que vocês inventarem nas suas cabeças. E desses móveis também quero de 10 páginas ou desenhos, vocês escolhem. Objetos quadrados e objetos redondos. E também quero, das 20 páginas, eu quero 20 páginas também de personagens. Desses personagens, 10 quadrados, como robôs e etc. E humanos normais, cachorros, etc. Eu quero 10 de objetos redondos, de personagens redondos. E também de cenários. De cenários eu quero 20 páginas de cidades, 10 dessas, sendo de
cidades quadradas quer dizer o quê? Você tem que fazer uma página inteira, né, de cidade, né? Uma página inteira, fazer um cenário mesmo. De 10 sendo cidades quadráticas e 10 sendo redondas. Aí você pode fazer algo futurista, redondo, assim, né? Esse design mais requintado. E nesses cenários eu quero naturais, como florestas, montanhas, o que vocês inventarem. 20 páginas dessas sendo quadradas, como muitos, muitos morros, montanhas, rochas, e 10 redondos, né? Que pode ser árvores, o que vocês decidirem. Rios. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo e eu espero que isto esteja concluído. Então é isso. Valeu!